A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o evangelista Henrique, aqui de Ladário, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui no Templo Sede, na direção do Templo Sede da nossa Assembleia de Deus, Ministério da Palavra. E hoje foi me dada essa responsabilidade de trazer o estudo aqui nessa sexta-feira para os irmãos. Creio que teremos uma palavra que vai nos edificar bastante e uma palavra de muita importância para esse período que estamos vivendo, né? Você que tem a sua Bíblia e está ouvindo essa rádio, esse culto agora nesse momento, pega a sua Bíblia e abra aí no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos ler aqui, vou repetir, em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Né? Você que também desejar fazer as suas anotações aí desse estudo da Palavra de Deus, pode pegar com calma um papel, uma caneta. É importante para que depois você possa meditar até de maneira melhor naquilo que foi dito, né? O texto é bastante conhecido. Eu não vou aqui narrar a história que vai ser contada, mas abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui e a palavra de Deus, ela diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E versículo 2: E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Versículo 4: Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus por essa palavra. Hoje eu quero dar um tema a esse estudo, que é vivendo em tempos difíceis. Ou, se você preferir, você pode colocar vivendo em tempos de crise também. Esse texto, irmão, a história dessa mulher, ela é muito conhecida por todos aqueles que já são cristãos. Ele é bastante falado, ele é bastante lido na igreja, nas igrejas de maneira geral. E ela nos traz a história de uma mulher que estava passando por diversos problemas. Pelo menos 3 áreas na vida dessa mulher estavam comprometidas, estavam ruins. A primeira área em que ela enfrentava problemas era a área das suas emoções. A Bíblia diz, logo no início do texto, lá no versículo 1 do capítulo 4 que a gente leu, ela diz que ela perdeu o seu marido. A sua área emocional, a sua vida emocional estava abalada, estava enfrentando problemas, era um momento de crise emocional para ela, porque ela perdeu o homem que ela amava. E a gente sabe, não, já só quem passou sabe o que é a dor de perder um parente querido. Mas os problemas daquela mulher não param por aí. Eles continuam também no campo financeiro, na área econômica. Você vai ver também que no versículo 1 do capítulo 4 que nós lemos, ela deixa claro que esse marido que faleceu também deixou dívidas para serem pagas. Ela enfrenta agora um sério problema financeiro. E além disso, ela também tinha problemas jurídicos, porque também no versículo 1, ela deixa muito claro, a palavra de Deus diz que essas dívidas que estavam pendentes de pagamento, que estavam para ser pagas, deveriam ser pagas de acordo com a lei de Moisés com bens
com dinheiro, ou se a pessoa não tivesse bens nem dinheiro, a pessoa deveria servir como escravo para o seu credor, trabalhar como escravo do seu credor, até que houvesse a quitação da dívida, ou então até que chegasse o ano da remissão. E aquela mulher estava passando por isso, porque o credor daquelas dívidas estava para levar os seus 2 filhos para serem escravos. Então ela tem problemas na sua área emocional, ela tem problemas na sua área financeira e ela tem problemas com a área jurídica, ela tem problemas com a lei de Moisés. A lei estava determinando que os seus filhos fossem ser escravos do credor até que a dívida fosse quitada. É uma situação muito parecida com essa que nós estamos vivendo hoje. O mundo está enfrentando crises, o mundo inteiro enfrentando crises em diversas áreas. Na área financeira, por causa dessa pandemia, pessoas estão parando de trabalhar, empresas estão parando de produzir, o Estado está arrecadando menos impostos e isso já está gerando uma crise financeira. Também o mundo hoje passa por problemas jurídicos, principalmente no Brasil. A gente vê decretos atrás de decretos. Um governador dá um decreto, um prefeito dá outro decreto, o presidente dá outro decreto, e às vezes até um decreto é incompatível com o outro, e há problemas jurídicos, mas todos eles com a intenção de resolver o problema. Mas há problemas jurídicos. Hoje os juízes estão sendo utilizados para dizer qual decreto deve ser aplicado ou não deve ser aplicado. Então o mundo está enfrentando uma situação de crise, tal como essa mulher enfrentou na vida dela no período em que ela viveu. E o que a gente precisa, irmãos, diante de uma crise, diante de uma situação de problemas, diante de uma situação de dificuldade, diante de tempos difíceis, como é o tema dessa palavra, como a gente deve viver no momento de dificuldade, como que a gente deve viver no momento de crise, o que a palavra de Deus nos ensina. Olha, irmãos, eu posso dizer que essa mulher vai nos dar uma aula de como enfrentar tempos difíceis. Imagina uma mulher que estava com tantos problemas como ela tinha, e mesmo assim ela saiu vitoriosa nessa história. Mas ela tem um passo a passo, tem algumas lições que a gente vai tirar. E a primeira lição, irmãos, que a gente vai tirar dessa história, a primeira lição está no versículo 1 do texto que a gente leu, também no versículo 1. Aquela mulher estava cheia de problemas, várias coisas ali que, se fosse nos tempos atuais, se fosse uma mulher que talvez estivesse vivendo hoje, talvez ela estaria trancada no seu quarto, em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, crises de choro, e talvez arrasada dentro do seu quarto sem saber o que fazer. Mas a primeira coisa que essa mulher nos ensina, a primeira lição que ela nos ensina para viver, para enfrentar tempos difíceis, é o seguinte: saiba para onde ir quando não souber mais o que fazer. Eu vou repetir, a primeira lição que essa mulher nos ensina: saiba para onde ir quando não souber mais o que fazer. Aquela mulher, irmãos, ela não sabia mais o que fazer. Como é que eu vou resolver esse problema? Meu marido morreu, eu tenho uma dívida, estão querendo levar os meus 2 filhos, o que eu faço? Ela não sabia mais, não tinha mais recursos para resolver os problemas dela. Mas mesmo assim, ela sabia para onde ir. Ela foi até o profeta Eliseu. Ela foi procurar o homem de Deus. A igreja do Senhor, diante do momento em que ela não sabe mais o que fazer, ela tem que saber para onde ir. E aonde nós temos que ir é na presença de Deus. É para lá que nós temos que ir. Ir ao profeta, no contexto, irmãos, do Antigo Testamento, quando uma pessoa ia a um profeta para pedir alguma coisa, para falar alguma coisa, era como se ela estivesse indo diretamente a Deus. Pois o profeta no Antigo Testamento, ele era uma espécie, um tipo de representante de Deus aqui. Então, quando aquela mulher ela vai ao profeta, é porque ela está indo a Deus, ela está indo à presença de Deus. E a igreja do Senhor pode não saber o que fazer, mas ela tem que saber aonde ir. E nós sabemos, irmãos, temos que ir para a presença de Deus. Temos um Deus a quem a gente pode recorrer. Moisés fez a mesma coisa. Moisés tirou o povo do Egito e quando estava diante do Mar Vermelho, cercado pelo exército de Faraó que vinha atrás, Moisés não sabia o que fazer, mas ele sabia aonde ir.
e ele foi até Deus. Então, quando a gente não saber o que fazer, saiba onde ir, saiba o Deus que você tem, saiba o Deus que está pronto para intervir na nossa causa, saiba o Deus que a gente serve, o poder que ele tem e de que ele vê todas as coisas. No Salmo 46, como já foi dito em outros cultos, nos cultos anteriores, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando você estiver com dificuldade, saiba aonde ir. Não precisa saber o que fazer, mas saiba que você tem um Deus para recorrer. E a segunda, vamos passar agora para a segunda lição. Eu não quero investir aqui, usar tanto tempo, mas vamos aqui para a segunda lição. Essa mulher nos ensina que em tempos difíceis, quando a gente estiver vivendo em momentos difíceis, porque o dia mau, o momento difícil, ele chega para todo mundo. E literalmente agora chegou para todo mundo, né? O mundo inteiro está confinado em suas casas, economias parando, nações das mais ricas, os seus presidentes, suas autoridades perdidas sem saber o que fazer e como resolver essa situação. Mas quando a gente estiver vivendo em um momento difícil, a segunda lição que essa mulher nos ensina é o seguinte: tenha reserva espiritual diante de Deus. A segunda lição que ela nos ensina, eu vou repetir: tenha reserva espiritual diante de Deus. No versículo 1 do capítulo 4 que nós lemos, aquela mulher, ela chega para o profeta e ela diz: olha, profeta Eliseu, tu sabes que o teu servo, tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Em tempos difíceis, você precisa ter reserva com Deus, para você poder entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, tu sabes que eu sou o teu servo, que eu fiz e procuro fazer a cada dia a sua vontade. Irmão, de acordo com alguns estudiosos, tá, dizem que o marido dessa mulher era Obadias. Obadias foi aquele que lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, foi ele que escondeu e alimentou alguns profetas do Senhor, enquanto Acabe e Jezabel faziam perseguição para matar os profetas de Israel. Obadias seria esse, o marido dessa mulher, segundo alguns estudiosos, esse que alimentou. Então, quando essa mulher chega para ele, se essa versão for verdadeira, de que Obadias foi realmente o marido dessa mulher, quando essa mulher chega para Eliseu e ela diz: olha, o teu servo temia ao Senhor, é como se aquela mulher estivesse dizendo o seguinte: olha, Eliseu, em tempos de perseguição, em tempos de apostasia, o teu servo permaneceu fiel ao Senhor. Isso é reserva espiritual com Deus, que a gente precisa ter nos momentos difíceis. É claro, irmãos, que eu não estou dizendo que Deus vai te atender, vai atender a nossa oração por aquilo que a gente faz. Não é o que a gente faz que nos leva para o céu, não é o que a gente faz que nos abençoa. A salvação é pela graça e é pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Quando Ele nos atende, é pela misericórdia, é pelo amor dEle, não é por mérito nosso. Mas a gente precisa ter a nossa reserva com Deus e poder dizer: Senhor, eu sou o teu servo verdadeiramente. Essa é a segunda lição que essa mulher nos ensina. E a terceira lição, vamos à terceira lição que essa mulher também vai nos ensinar, que nós temos que entender para poder passar por momentos difíceis. A terceira lição é: descubra o que você tem em casa. Descubra o que você tem em casa. Quando aquela mulher conta o problema para o profeta faz uma pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Sabe por que o profeta faz essa pergunta, irmãos? Porque todo milagre na nossa vida vai passar por alguns recursos que Deus já nos deu. O problema é que às vezes a gente não reconhece aquilo que Deus já nos deu. E a gente precisa ter essa visão espiritual, enxergar aquilo que nós temos e que Deus já nos deu e que Ele vai usar para nos abençoar nesse tempo difícil. Moisés, ele tirou o povo do Egito, chegou diante do Mar Vermelho
E simplesmente ele estava ali, não sabia o que fazer, ele vai até Deus, e Deus ele responde: Moisés, o que você tem na mão? E Moisés diz: um cajado. Pois é, o milagre passa por aquilo que Deus já tinha dado a Moisés, e o milagre passa por aquilo que Deus já nos deu, e que às vezes a gente não enxerga. Quer ver um exemplo? Hoje a igreja no mundo inteiro, muitas, eu não sei se todas, mas muitas igrejas estão com suas portas fechadas. Não podem se reunir, não podem cultuar a Deus, não podem encher as igrejas, os templos, com pessoas. Porém, temos o recurso que Deus já nos deu, a internet, o celular. E com esse recurso que Deus já nos deu, a gente pode entrar na casa das pessoas, principalmente daqueles que não conhecem a Deus, e dizer: Deus tem salvação para a sua vida. É com o recurso que nós temos que almas vão continuar sendo convertidas a Deus. É com o recurso que nós temos que almas vão ser salvas, vão ser levadas para o céu. Ou você acha que nesse momento em que muitas igrejas estão fechadas, você acha que a conversão de almas acabou? Quer dizer que vamos ficar 15 dias em isolamento, em quarentena, e vai ser 15 dias sem almas se converter? Claro que não, porque Deus vai usar aquilo que Ele já nos deu para fazer a sua obra. Na hora do momento difícil, Deus vai usar aquilo que Ele já nos deu. Olha quantas pessoas hoje, no último culto, na quarta-feira, foi falado até que a palavra estava chegando lá nos Estados Unidos. Se a gente estivesse dentro do nosso templo, essa palavra jamais chegaria lá. Mas com esses recursos que Deus já nos deu, grandes coisas Deus pode fazer. Pessoas Deus pode salvar, pessoas Deus pode curar, pessoas Deus pode libertar com aquilo que nós já temos. A obra de Deus ela não para, ela continua a ser feita, até mesmo em momentos difíceis. Nos momentos difíceis, o poder de Deus vai se manifestar através daquilo que Ele já nos deu. Temos várias coisas, Deus nos deu a internet, Deus nos deu o celular, Deus nos deu a oração, onde a gente pode dobrar os nossos joelhos na nossa casa e interceder e ver toda a situação mudar. E vamos adiante, vamos para a nossa quarta lição. Lá no versículo 4, estou com a minha Bíblia aberta aqui. Lá no versículo 4, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Você sabe o que é isso? Quarta lição que essa mulher nos ensina: aprenda que Deus tem coisas que são só para você e sua família no momento de crise. Tem coisas que Deus quer fazer só para nós e para nossa família. Nos momentos difíceis a gente tem que aprender a lidar com o secreto. A gente precisa disso. Jesus, ele orava com os apóstolos. Jesus, ele orava com os discípulos. Jesus, ele orava pela multidão. Mas quando ele precisava, naquelas horas mais difíceis da vida dele aqui na terra, nos momentos mais decisivos, Jesus, ele se afastava e orava sozinho. É só você ver a história de Pedro, quando os discípulos vão com o barco ao mar e Pedro anda sobre as águas junto com Jesus. Jesus, ele simplesmente, se você for ler o texto, Jesus, ele manda os discípulos irem e depois ele se retira para ir orar sozinho. Porque nos momentos mais difíceis vai ter horas que a gente precisa aprender a lidar com o secreto, com aquilo que Deus quer fazer para nós e para a nossa família. Foi por isso que o profeta Eliseu disse àquela mulher: ora, entra e fecha a porta e enche as vasilhas. Tem coisas que Deus vai fazer, tem momentos que Deus vai resolver na nossa vida, é no secreto. Quantas pessoas têm milagres, irmãos, para contar, que são experiências que talvez outras pessoas não tiveram e talvez nem saibam. Eu tenho experiências para contar da minha vida que talvez muitos não saibam, mas são experiências do secreto com Deus. Eu e minha família. Fui curado de bronquite na adolescência. Pouco antes de eu casar, Deus abriu porta para minha esposa, uma porta de emprego, aonde não tinha possibilidade de abrir, mas abriu e ela está lá até hoje.
É secreto, tem momentos difíceis que Deus vai resolver, é no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus. Ora ao Senhor. É isso que essa moça, que essa mulher aqui está nos ensinando, que no momento de dificuldade tem certas coisas que a gente precisa fazer. Precisa ter a sua intimidade com Deus, o seu secreto com Deus. Coisas que só você e Deus vão saber. Precisa buscar isso com Deus no momento difícil. E vamos para a nossa quinta lição. Quinta lição. E já vamos terminar aqui a palavra de hoje. Para a nossa quinta lição, lá no versículo 6, que foi lido, a Bíblia diz o seguinte: E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Você sabe o que eu vejo nesse versículo 6? A história dessa mulher nos ensina que a sexta lição é que a gente não pode estabelecer limites para Deus. Glórias ao Senhor por essa palavra, irmãos. Não podemos estabelecer limites. Observe que no versículo 6, o azeite de Deus não parou porque Deus simplesmente quis parar. Não, o azeite de Deus parou porque ela não tinha mais vaso para encher. Você sabe o que é isso? Eu e você somos limitados e às vezes a gente limita o poder de Deus. Mas entenda que no momento difícil, Deus não tem limite para derramar o seu azeite. Deus não tem limite para derramar e manifestar o seu poder. Ele está pronto para fazer. Quem limita a Deus somos eu, somos você. A gente limita o poder de Deus, acha que Deus não pode fazer mais nada, que agora não tem solução. Às vezes a falta de fé toma conta, mas enquanto você tiver vasilha, Deus está enchendo, Deus não tem limite para atuar, Deus não tem limite para agir. Estamos vivendo um momento difícil no mundo inteiro, mas Deus não tem limite, tudo Ele pode fazer. Só precisa a gente clamar. Quando a gente clamar ao Senhor, quando a igreja do Senhor se voltar para Deus, grandes coisas Deus vai fazer, e eu creio que já está fazendo no mundo inteiro. Eu acredito, irmãos, que já tem gente com milagres para contar no meio de tanta dificuldade, de tanta tristeza, de tanta apreensão. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas Deus não tem limite na sua ação, não tem limite no seu poder. Deus tem coisa para fazer. Então, irmãos, se a gente quiser viver em momentos difíceis, temos que fazer como essa mulher. Primeiro, só para a gente relembrar, precisamos, quando a gente não souber mais o que fazer, tem que saber para onde ir, tem que saber ir a Deus. Segundo, tenha reserva espiritual com Deus. Depois, entenda que você precisa ter a sua intimidade com Deus. Precisa saber lidar com o secreto. Tem coisas que Deus vai fazer para nós e para a nossa família. E por último, não estabeleça limites para o poder do Senhor. Fazendo isso, fazendo o que essa mulher fez, irmãos, com certeza, nós vamos passar por esse momento difícil e vamos cantar a vitória no final. Se não for aqui nessa terra, quando Jesus voltar, nós estaremos lá reunidos com Ele, cantando a vitória, glorificando ao Senhor, pois essa é a nossa esperança. E assim eu termino essa palavra e agradeço em nome de Jesus.